Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo? Aqui tudo bem, tudo tranquilex, pronto para a nossa aulinha aqui. Hoje vamos falar sobre noções de astronomia, nada muito aprofundado, nada muito específico, questões básicas de astronomia, que é o que a geografia basicamente aí pede. Então, quando falamos de astronomia, a primeira coisa que nós temos aí é a questão do universo, né? O universo seria esse espaço aí onde nós temos os corpos celestes, tudo que está no espaço, planeta, satélite, estrela, cometa, asteroide, meteoro, meteorito, são corpos celestes. Daremos enfoque para alguns desses corpos celestes, né? Não falaremos de todos, mas quando nós falamos desse universo, nós temos que compor esse universo. Então esse universo é o esquema geralzão maior de todos, onde tudo está inserido, né? Esse universo teria então a composição de milhões de galáxias, então dentro do universo você tem milhões de galáxias. Dentro dessas galáxias, aí, desses milhões, nós temos uma delas, que para nós é a mais importante, que é a nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea. E dentro dessa Via Láctea nós temos o Sistema Solar, que é o nosso sistema. Tá? E aí dentro desse nosso Sistema Solar, nós teremos as estrelas, eu vou colocar os três principais aqui. Temos outros corpos, mas vamos nos três principais, tá? Então temos as estrelas, que são corpos celestes que possuem luz própria. A mais importante dela, a gente vai ver, é o Sol, né? Depois nós temos os planetas, que são corpos celestes que orbitam, ou seja, eles giram ao redor dessa estrela, no caso, o Sol, o nosso aqui, e também possuem gravidade própria, tá? Que é o que nos mantém presinhos no chão aqui para a gente não sair voando por aí. E temos também os satélites naturais, hein? Os naturais, nós temos o nosso, que é a Lua. Os satélites naturais, eles orbitam ao redor dos planetas. Só que temos também os satélites artificiais, certo? Esses artificiais, eles mandam sinal de internet para você, pelo seu celularzinho 4G aí, eles enviam sinal de rádio, TV. Então os satélites artificiais têm uma função muito importante no mundo, mas nós não vamos falar deles agora, a gente vai falar depois dos satélites naturais, belezinha? Bom, dentro do Sistema Solar então, mais importante de todos é o nosso Sol, né? E aí é a estrela mais importante, obviamente, do sistema, porque ela é o centro, né? A gente olhar aqui, ó, então nós temos o Sistema Solar, o Sol é o centro do sistema, e todos os outros corpos celestes aqui vão orbitar ao redor do Sol, tá? Existem então aqui os planetas, né? Os satélites e tudo mais, todos orbitando ao redor desse Sol. Então a nossa estrela maior, mais importante, centro do sistema, nos mantém presos à sua gravidade, por isso que a gente não sai por aí voando, porque estamos presos na gravidade do Sol. Ele vai enviar calor e energia para a Terra. É muito calor, é muita energia. Por isso que a energia solar tem uma capacidade de expansão imensa, porque esse calor e essa energia se nós conseguimos absorver ela aí de maneira mais expressiva, temos um futuro brilhante para a energia solar. E ele é muito maior que a Terra, né? 1 milhão de vezes maior que a Terra, e por isso que mesmo basicamente quase 150 milhões de quilômetros da Terra, 148, 150 milhões de quilômetros, ele ainda envia um calorzinho aí que dá uma esquentadinha na cabeça, né? Devido ao tamanho e à capacidade de luz e de calor que esse Sol possui aí, tá? Então tá ele bonitão aqui, centro do nosso sistema. Agora, girando ao redor desse Sol, temos então os planetas. Vamos dividi-los em três tipos, tá? Planetas terrestres ou internos, podem ser chamados também. São os planetas aqui, ó. São os planetas aqui mais próximos do Sol. Então vai ser Mercúrio, Vênus, Terra, nozes, né? E Marte. Esses quatro planetas são chamados planetas terrestres, então, com estrutura parecida com a Terra. São planetas mais densos, mais rochosos, portanto, terão um tamanho menor, né? E são mais próximos do Sol. Depois, teremos os chamados planetas jupiterianos ou externos, que eles vão começar a partir de Júpiter. Então, seria Júpiter, Saturno,
Urano e Netuno. Esses 4 aqui formariam então o que nós chamamos de planetas jupiterianos. Eles são muito maiores do que os terrestres, porque a maior parte desses planetas é composição gasosa, é gás, poeira cósmica, material cósmico em movimentação. Inclusive esses planetas, eles têm aqui os seus anéis, né? Então você tem o anel dos anéis de Urano, Júpiter também tem, o Saturno tem os seus anéis mais expressivos. É todo o material que gira ao redor desses planetas que forma os próprios planetas, tá? E aí são mais distantes do Sol, né? E por serem gasosos, eles acabam sendo bem maiores. Agora, o último tipo de planeta que foi criado foi em 2006, é o chamado planeta anão. Foi criado pela União Astronômica Internacional em 2006, porque você tinha alguns corpos celestes que eles tinham nomenclaturas, muitas vezes de planeta, como Plutão, mas não se encaixava de fato como um planeta. Ceres, Eris aqui eram asteroides, mas não se encaixavam como asteroides. Então a União Astronômica Internacional cria essa terminologia planeta anão em 2006 para designar esses planetas aí que estavam, esses territórios, esses corpos celestes, na verdade, né, estavam meio perdidões aí no território do universo e passam a ser nomeados então assim, tá? Bom, além dos planetas, então, depois temos os nossos satélites naturais. Esses satélites aqui, os planetas têm os seus satélites, exceto Mercúrio e Vênus, que não tem satélite. Depois a Terra tem um, Marte tem 2, e aí você tem planetas que têm dezenas de satélites, tá? O nosso é a Lua, bem menorzinho que a Terra, né? O nosso satélite natural, um pouco distante aí. E aí o mais importante da Lua que a gente tem aí são as fases, né? Você tem 4 fases da Lua: luas nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. E essas fases, elas dependem de diferença de iluminação. Lembrando, a Lua é um satélite, então ela não tem luz própria. O que faz a Lua ficar iluminada, bonitona lá e tal, é a iluminação que ela recebe do Sol. E dependendo do posicionamento de você, observador, posicionamento da Lua em relação à Terra, em relação ao Sol, ela vai receber diferentes tipos de iluminação. Então temos essa imagem aqui, ó, que representa um pouco isso. Então teremos o Sol enviando luminosidade. Aqui você teria as 4 fases, lembrando que é uma lua só, hein? Aqui indica o posicionamento delas, tá? Então lua nova aqui, a luz do Sol bate atrás da Lua. Um observador da Terra aqui, ó, ou ele não vai ver a Lua, porque ela está apagada, ou ele vai ver um pedacinho muito pequenininho dela, tá? Chamamos então de lua nova. Depois da lua nova, ela vem para cá. São 7 dias cada fase, tá? Então são 4 fases, o ciclo lunar aí dura 28 dias. Então ela sai da lua nova, vem quarto crescente. A parte iluminada vai estar aqui agora. O observador olhando da Terra à Lua, ele vai ver uma parte iluminada. Ele vai ver uma parte iluminada em forma basicamente de C. Então a parte iluminada, ó, perceba que aqui ou ele não via, ou ele via só um pedacinho iluminado, a parte iluminada aumentou, ficou maior. Portanto, aqui você vai ter a fase quarto crescente, houve um aumento de luminosidade dessa lua, certo? 7 dias de quarto crescente, depois a lua vai em seu movimento, né, até chegar aqui na lua cheia. Perceba que a luz do Sol, ó, ela vai bater diretamente nessa parte da lua aqui, ó. E essa parte da Lua é a parte que está voltada para a Terra. Então, um observador aqui da Terra, quando ele olhar para a Lua, ele vai ver toda essa parte da frente iluminada. Aí ele vai ter essa visão aqui, ó, como se a Lua estivesse inteira iluminada. Mas vamos lá, a Lua nunca estará 100% iluminada. Sempre uma parte dela estará iluminada. O que pode acontecer, igual na Lua cheia, é a parte visível estar 100% iluminada. Mas inteira, jamais, sempre vai ficar uma parte mais escura, tá? Então, lua cheia aqui. Depois, ela vem para cá, quarto minguante, você via ela cheia, ó. Chegou aqui, ela diminuiu, tá? Essa diminuição faz com que você tenha, então, o quarto minguante. Ela minguou, ela diminuiu a parte iluminada, tá? E depois de 7 dias, volta para cá a lua nova. Aí você tem o ciclo lunar de 28 dias, certo? Existem algumas configurações aí, a lua ajuda a cortar o cabelo, a lua ajuda a cortar a planta, a lua ajuda na pesca e tal. Algumas coisas podem ser reais,
como por exemplo a maré, o avanço e a retração do mar ali, ela pode ser influenciada pelas marés. Então, em lua nova e em lua cheia, há uma maré maior, que a gente chama de maré de cisígia. Vou escrever aqui, maré de cisígia. E também temos uma maré menor, né, que seria no quarto minguante e no quarto crescente, que seria maré de quadratura. Essa maré ser maior ou menor depende fugiu a palavra aqui, do alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Se esse alinhamento for perfeito, soma-se a ação gravitacional, somando a ação gravitacional, a maré é maior. Aqui não tem soma de ação gravitacional, como não tem soma, a maré fica menor, certo? Para a pesca também influencia, porque os peixes, alguns deles pelo menos, gostam de luminosidade. Então, quando você tem de lua crescente para lua cheia, até na lua cheia, o céu mais iluminado, os peixes tendem a ficar mais na superfície, mais acordados, por causa da luz ali e tal, vão nessa luz, e aí a pesca se torna mais efetiva, e é mais fácil também pescar quando está tudo claro do que quando está mais escuro, né? E temos também os eclipses. O eclipse é quando um corpo celeste, no caso ou o Sol ou a Lua, ficam escondidos, né? No eclipse solar é quando o Sol fica escondido, no eclipse lunar, quando a Lua fica escondida. Para ter eclipse, tem que ter então um alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Lua. Esses três corpos devem estar perfeitamente alinhados para produzir o eclipse. Dá uma olhada na imagem aqui, ó. Eclipse solar. Você vai ter o Sol, a Lua, no caso Lua nova, e a Terra. Todo corpo iluminado produz sombra. Então a Lua iluminada pelo Sol produziu sombra. Essa sombra incide sobre a Terra, se houver o alinhamento perfeito, tá? Incidindo essa sombra sobre a Terra, quem estiver aqui, ó, na sombra, deixa de ver o Sol. A luz do Sol é tampada aí pela Lua, ele está na sombra, e aí você vai ter o eclipse solar. Então é a projeção da sombra da Lua na Terra, e quem está aqui, eclipse solar. Quem está aqui, ó, por exemplo, não tem eclipse solar nenhum, ok? Então ele é um pouco mais difícil de acontecer, de você visualizar esse eclipse. Eclipse lunar, posicionamento, Sol, Terra e a Lua está aqui, ó. Então o eclipse lunar, ele acontece na Lua cheia, certo? Então você vai ter o Sol iluminando a Terra produzindo sombra, e devido ao alinhamento perfeito, a Lua entra na sombra da Terra. Como ela não tem luz própria, ela entrou na sombra da Terra, ela deixa de receber luz, você passa a não ver ela mais. Existe o eclipse parcial, que é quando os astros estão parcialmente encobertos, e existe o eclipse total, que é quando você não vê ou o Sol ou a Lua, mas é rápido, não dura muito tempo, só alguns minutos de duração desses eclipses, e quando tiver, tem site até específico nisso, fala o dia que vai ter, onde vai ser melhor visto e tudo mais. Certo, moçada? Bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões, reclamações, perguntem aí, estamos dispostos a responder. Beleza? Aquele abraço, estudem, fiquem em paz, valeu!